Seja muito bem-vindo ao podcast do Instituto Estética Além do Convencional. Essa é a nossa edição comemorativa da 10ª turma da residência Full Face Harmony e para isso nós estamos recebendo aqui nossos ex-alunos. E no episódio de hoje, eu tô aqui com a Kíria. Seja bem-vinda. Obrigada, Lu. Oi, pessoal, tudo bem? E é a única que está no episódio sozinha. Jesus! Então vamos conversar. Vamos lá. Eu quero saber um pouco da sua trajetória, o que você tá fazendo e tudo mais, mas pra gente começar, eu quero que você me conte como que tava a sua vida, o que você tava fazendo antes de entrar na residência. Tá. Eu entrei, né, eu conheci o Instituto através do curso, do Start, e aí depois do curso que eu fiquei sabendo da residência. Mas assim, eu fiz o Start no início do ano, então eu pensei na residência um pouquinho mais pra frente. E aí fui amadurecendo a ideia, e eu ainda tava no meu último ano da faculdade. Então eu pensei em fazer a residência já no finalzinho mesmo. E aí, como eu adiantei minha faculdade, o meu último ano foi totalmente virado pra área que eu queria seguir, que era a estética. Então eu tava fazendo o meu estágio, eu tinha começado com os cursos e aí eu pensava na residência mais pro final. Só que, no meio do ano, veio, né, aquele impasse que a gente fica. Eu fiquei entre fazer a residência ou fazer minha pós. E aí eu conversei, perguntei outro, e fui procurando, decidi fazer a residência. E o que me motivou a fazer a residência? Principalmente pelo fato da prática. Então, eu acho que pra mim foi o diferencial mesmo. Eu tava no estágio, então eu acompanhava a minha preceptora em todos os procedimentos, mas eu só acompanhava, né? Eu não conseguia colocar a mão na prática. Então, quando eu vi que eu já estava para formar e eu precisava atuar, eu falei, beleza, eu sei, eu entendi, eu entendo o roteiro, como que faz, mas e quando eu for fazer? Né? E agora? E agora? E aí, eu decidi fazer residência por conta disso, sabe? Então, eu fiz a residência no finalzinho mesmo da minha faculdade. Então, eu tava terminando... nos últimos períodos ali. Já, tava faltando só o TCC. Ah, legal. Aí, eu tava no estágio, terminei o estágio, o TCC e fiz a residência tudo juntinho. Você fez o estágio em estética e saiu habilitada em estética. E saí habilitada em estética, isso mesmo. E hoje, o que você tá fazendo? Hoje... Eu falo que, assim, a residência, ela virou tanto a chave da minha vida, que eu lembro que a minha formatura foi em novembro da residência, e no dia 7 de dezembro foi meu primeiro atendimento sozinha. Ah, que legal! E foi aí, muito perto! Foi bem pertinho, E você tinha formado na graduação no meio do ano? Tinha formado no meio do ano, mas como na UFMG a gente teve uma grevezinha, então deu uma atrasada. E aí eu tive que apresentar meu TCC no semestre seguinte. Então foi no iniciozinho ali do final do segundo semestre, sabe? Mas aí eu fui atender sozinha. Eu falei, bom, né? Agora eu já tenho mais segurança pra ir. Ainda assim, não era aquela segurança total, que eu acho que isso é uma coisa que eu nem sei se tem como a gente ter como profissional, que a gente sempre fica com receio mesmo. Mas eu fui, deu tudo certo. E desde então, depois da primeira vez, a gente já acostuma. E aí agora já fica as mais coisas tranquilo. Fluem bem mais. E hoje eu atendo aqui em Belo Horizonte, em clínica, né? Eu faço uma parceria com umas clínicas. E atendo lá no interior também. Qual eu não interior abandonei. Que é o seu? Eu sou de Catas Altas. E aí eu atendo na cidade vizinha, que é Barão de Cocais. Ah, que legal. E aí seu primeiro atendimento foi numa clínica parceira aqui ou foi por lá? Foi lá, meu primeiro atendimento foi lá, foi dia 7 de dezembro. E que procedimento que foi? Nossa, eu fiz muito botox e fiz preenchimento labial, que foi na minha mãe. Que legal. E minha mãe, ela tem um caso de preenchimento labial que foi assim, uma coisa que marcou muito pra mim. Porque no iniciozinho da minha faculdade, eu entrei pra biomedicina querendo estética. E aí, eu acompanhava durante a graduação os profissionais, né? A gente teve uma aula também, uma disciplina de estética lá na UFMG, introdutória. E aí, eu conheci alguns profissionais. E tinha um profissional que eu admirava muito, eu acompanhava ela e etc. Aí eu falei, mãe, você podia ir lá fazer um preenchimento labial, né? Até pra eu conhecer a clínica dela, pra eu ver como que é. Beleza, minha mãe, vamos, Kíria. Aí tá, vou eu com minha mãe. Aí, durante o procedimento, a anestesia não tava pegando na minha mãe. E minha mãe tava contorcendo muito de dor. Ai, Lu, me deu um teto preto. Você passou mal? Aí eu falei, meu Deus, eu vou desmaiar. E eu não podia nem desmaiar. Tava fazendo, né? Você tava assistindo. Eu tava só assistindo. E eu tô assim, eu não posso desmaiar, porque, né, eu vou trabalhar com isso. Se eu tô passando mal assistindo, o que eu vou fazer da minha... Quem sou eu como profissional? Tô com um problema gigantesco. E aí eu fiquei assim, passando mal na minha, sentei um pouquinho e mexi no celular.
que foi o que eu vi, assim, pra dar uma disfarçada, né? Aí, tudo bem, passou. Cheguei em casa arrasada, chorei uma semana seguinte, todinha. Não quero mais Não isso. quero mais, não é sirvo pra mim. isso. Eu achei que eu queria, minha mãe vai ficar super decepcionada. E o pior é que minha mãe percebeu que eu sentei e mexi no celular. E aí ela veio me falar, nossa, Kira, mas você quer tanto a área? E na hora que eu tava fazendo o procedimento, você nem quis Que acompanhar. eu só fui porque você pediu, né? E você nem quis acompanhar. E eu falei, mãe, eu tinha que resolver uma coisa no celular, porque eu não ia falar com ela que eu passei mal, né? Ela ia ficar totalmente desapontada. E aí, depois disso, eu fiquei assim, e agora? Não sei se é pra mim, não sei o que tá acontecendo, se foi só um fato isolado, foi porque era minha mãe. E Dá eu fiquei um muito mexida, nervosismo, né? Porque a anestesia não tava pegando e etc. Mas aí, eu me dispus a acompanhar mais. E isso, o preenchimento da minha mãe foi antes do meu estágio, sabe? Foi bem no iniciozinho. Uhum. Então, no estágio, quando eu entrei no estágio que eu acompanhava a profissional fazendo, eu falei, agora é a hora. Nos primeiros dias, né? Eu falei, agora é a hora. Se eu passar mal no primeiro, eu desisto. Não é pra mim. Aí veio o primeiro, aí eu fechava o olho assim e falava, não tá rodando, não tá preto, não passei mal. Tá Deu tudo tudo certo no primeiro. Acompanhei o segundo, o terceiro. Aí foi uma semana e eu não passei mal. Eu falei, tudo bem, então acho que agora Era tá a tudo mãe que tranquilo. tava Era só ali. porque era minha mãe. É. E aí foi isso, assim foi a minha viradinha também na estética de eu ver que realmente eu queria, sabe? Porque aconteceu isso, eu fiquei meio abalada, mas depois deu tudo certo. Aí dia 7 de dezembro, eu fiz a boquinha Gente, você dela. tem a data certinha, o marco. Eu fiz a boquinha dela, eu falei, então deu tudo E a certo. anestesia, pegou? A anestesia pegou. Ah, que bom, então. Eu fiquei ansiosa por essa parte da A história. anestesia pegou e Que deu legal, tudo certo. Que bom, que bom. E entrando já para a biomedicina com a ideia de estética, Uhum. como que você percebeu a formação e tudo ao longo da graduação, já tendo essa cabeça, assim, você acha que é importante? Como que você foi passando pelas disciplinas e tudo, já sabendo qual que seu foco era estética? Então, eu passava, mas assim, até os professores brincavam comigo. Falavam assim, Kira, você tá aqui assim, né? Você tá aqui, mas você tá mais pro lado de lá. Eu falei, né? Tô mais pro lado de lá mesmo. Mas eu acho que tem muita coisa que agrega muito. Então, tem coisas que realmente eu acho que ajuda muito na parte da estética. Algumas coisas eu acho que não tanto. Por exemplo, eu não gostava tanto de parasitologia. Era o meu caos. Também não gostava. Não. Eu achei que não me agregou tanto a professora, na minha área. Eu te amava. Mas assim, eu não gostava também de parasito. Eu também adorava meu professor. E aí eu ia pra aula de parasito logo depois do meu estágio. E aí no meu estágio era luvinha rosa e máscara rosa. E jalequinho de laço. E aí eu chegava na aula de parasitologia desse jeito. Aí meu professor olhava e falava, não tem jeito. Você não vai ficar aqui com a gente. Isso. Mas durante a graduação acho que foi bem importante, sabe? A gente passar por umas matérias, anatomia. Eu fiz também uns congressos que a UFMG dava de anatomia, eu achei muito legal. Inclusive foi lá que eu vi que talvez o meu passar mal com minha mãe fazendo o preenchimento labial foi mais um de ser da minha mãe mesmo. Teve uma palestra, eu não vou me lembrar o palestrante que deu essa palestra, mas ele falou muito disso, que às vezes tanto o paciente quanto o acompanhante, eles passam mal, eles dão um passar de mal, mas que eles não estão passando mal, é mais uma coisa psicológica mesmo, né? Inclusive, quando tem acompanhante do paciente também, que entra na sala com a gente, então ele fica vendo, né, o procedimento, e às vezes não aguenta e passa mal mesmo. Eu tive uma vez um caso onde eu tinha feito um botão anestésico aqui na paciente, e no que eu fiz o botão anestésico, ela convulsionou. E era um curso, e aí tinha a aluna, a paciente e a irmã tava acompanhando também. E nessa hora, a aluna desesperou, a irmã começou a gritar, ela vai morrer, e ninguém vai morrer, gente, calma, e a gente precisa segurar, mas a irmã ficou muito assustada e realmente não deixou eu terminar o procedimento depois. E era só um botão anestésico. Então foi um surto geral. Foi uma fatalidade e um surto geral, assim, né? Acontece mesmo. Oh, meu Deus. Mas que bom que você não desistiu. Não desisti. E que você não passa mal. E aí, então, me conta. Você foi atender dia 7 de dezembro. E o que você teve, assim... Quando foi o momento que você falou, não, eu vou dar conta, assim, de fazer isso. Eu tô pronta e eu vou fazer o que precisa ser feito. No meio da residência.
Foi no meio da residência mesmo que eu falei, mãe, acho que tá na hora de começar a mexer um pouco nessa agenda minha, porque quando a gente tá recém-formada, a gente sempre quer achar uma desculpa para você postergar o seu início, né? Então, é que eu não tô pronta ainda, eu não terminei a minha pós ainda, eu não tenho um lugar para atender ainda, eu não tenho um celular legal ainda, eu não tenho um tablet para tirar foto ainda. Então, tudo é um motivo para não começar a atender no início. E aí eu falei, mãe, não dá. Minha mãe é muito minha parceira, né? Toda hora eu falo da minha mãe. Aí eu falei, mãe, não dá, eu preciso começar a atender. E vamos marcar a minha agenda. E eu fui em Catas Altas, né? Eu comecei a atender no espaço de uma amiga minha também. Legal. Foi uma coisa bem assim, de última hora. E aí eu marquei a agenda e fui. E só fui. Não pensei muito antes se estava pronto ou não. Mas foi assim, no meio da residência mesmo, como a gente tem muita prática. Então, assim, a mãozinha que eu acho que eu precisava, sabe? Eu colocar a mão na massa, eu tive muito lá. Então, foram 3 meses de prática. Então, depois do primeiro mês para o segundo mês, eu já estava me sentindo mais ok. Tanto que, pelo que eu percebi na minha turma da residência, e eu percebo também nas outras turmas que agora eu acompanho como monitora também, é que no finalzinho da residência, a gente já consegue caminhar um pouquinho mais sozinha, quando a gente é aluno, né? Então, no início, a gente quer ali um pouquinho mais com as monitoras, a gente fica mais travadinho, pra puxar anestésico, dar uma olhadinha, posso? Isso, precisa sempre de uma confirmaçãozinha ali no início, e aí, no finalzinho, a gente já chega, os meninos já estão puxando, já estão fazendo marcação, eles conseguem já fluir. Então, quando eu cheguei nessa fase de que eu vi que eu tava fluindo mais, que eu conseguia fazer mais as coisas por conta própria, eu falei, tá na hora. E aí, sem desculpa. Sem espaço pra desculpa. E de onde vem o paciente? Como que você faz essa captação? Então, no Instagram, minha mãe, né, ela brinca comigo que ela é igual aquele filme de Dois Filhos de Francisco, né, que saiu comprando as fichas tudo. Pra poder pedir faz a o meu música. Marketing demais lá na região. Então, ela posta todos os dias. Gente, que legal. Minha mãe, ela é ótima. E eu posto também, então eu começo e lá no interior tem uma coisa que não é muito visto aqui em BH. Porque aqui o pessoal já é mais do Instagram, da rede social mesmo. Lá no interior, todo mundo que às vezes eu conversava, que vinha me falar, você tá atuando na estética, me dá um cartãozinho. E aí eu falava, não tem cartãozinho. E aí você fez cartão? Aí eu fiz cartãozinho. Tem que fazer. Aí eu fiz cartãozinho. Aí minha mãe, inclusive, está espalhando cartãozinho por toda a cidade. Muito bem. Como é que sua mãe chama? Simone. Marketing da Simone. Essa é a técnica de marketing dela. E o que você sente que é um aprendizado que a prática traz pra gente que o livro não tem, assim, que a teoria ela não traz e a gente realmente só pega na prática? Nossa, a prática traz muito do envolvimento com o paciente, de você conseguir ouvir o paciente, entender o paciente e de você conseguir criar um laço de confiança com o paciente. Isso, infelizmente, os livros não trazem, né? Então, isso, quando a gente está na prática, a gente consegue aperfeiçoar isso, a gente consegue ver isso. Cada paciente é de um jeito, cada paciente tem uma queixa, uma vontade, eles se comportam de forma muito diferente. Então, todo dia é um dia pra gente na estética, a gente não tem rotina de forma nenhuma, né? Não tem. Cada paciente é de um jeitinho. Então, na prática, a gente consegue ver bem isso, você consegue lidar mais com o paciente, consegue conversar, explicar. No início é muito difícil, às vezes você se depara com o paciente e você fala, só queixa essa, tá bom. É só isso. E aí, depois você vai fluindo, você vai começando a conversar mais, você quer saber mais do paciente, entender o paciente. Às vezes, o paciente chega já com uma negativa muito grande, e a gente, como profissional, às vezes a gente fica um pouquinho assustado, né? Essa semana teve uma paciente, deixa eu contar. Teve uma paciente minha, que ela chegou e eu, né, comecei a conversar com ela, fazer a consulta de avaliação, e aí eu falei assim com ela, tá bom, mas o que tá te incomodando? O que te trouxe aqui hoje? Tem alguma coisa no seu rostinho que não tá legal, tá te incomodando? Ela olhou pra mim e falou assim, não, nada me incomoda, tá tudo bem. Aí eu já fiquei assim, né? E aí? Tudo bem, nada incomoda, tá tudo bem. Aí eu fui conversando com ela, fazendo as perguntinhas da anamnese pra ver se tava tudo certo. E aí ela já tava marcada na agenda pra fazer botox. Então, tinha alguma coisa que incomodava ela, senão ela não estaria marcada pra fazer botox. E aí, no final da conversa, tanta gente conversando, não só sobre procedimento estético, sobre vida também, ela foi e me soltou assim, eu vim só pelo Botox porque me incomoda essas ruguinhas, essas linhas. Então, ela já falou a palavra que incomodava ela, que ela tinha falado que não incomodava. Não tinha nada. Não tinha incômodo. E aí, eu fui explicando sobre as referidas ruguinhas pra ela.
E aí, nisso que eu fui explicando, já tinha criado um laço de confiança. E aí ela virou e falou assim, mas sabe o que me incomoda também? Meu queixo, eu acho meu queixo muito retraído. E minha boca também me incomoda um pouquinho. Mas eu odeio preenchimento labial. Eu não conheço uma boca preenchida que ficou bonita. E aí eu volto a conversar com ela, mostro as minhas fotinhas de antes e depois. Enfim, no fim da história, saiu de lá com queixinho, boquinha e botox. E nada de queixa, nenhuma queixa. E nada de queixa. Tem horas que o paciente, quando ele faz isso, assim, de colocar muita... Eu sinto que Muita é quase oposição. um teste, assim. Um teste, né? Eu também senti Porque isso. numa dessa eu olho e falo, então vamos tomar um café? Porque, e agora, teste né? mesmo, pra ver se a gente vai conseguir ali, né, conversar. Quebrar ele. Aquele gelo, né? Aí foi bem E isso. realmente é uma dificuldade, assim, às vezes, vencer essa barreira do paciente, porque quem tá muito fechado, você fica, mas calma, Você a gente não consegue chegar muito perto, a né? gente precisa interagir aqui. Uhum. E você falou da anamnese, é um ponto bom mesmo, porque aí você vai fazendo perguntas, principalmente perguntas mais abertas, vai incentivando aquela espaço aquela interação, Às vezes chega alguns pacientes lá na clínica e aí o paciente ele já teve contato com várias pessoas, então ele já passou pelo agendamento, depois ele já passou pela fotografia, e aí às vezes chega pra mim e aí as meninas já vêm tipo assim, nossa, isso é difícil. Eu falo, eu não quero saber. Porque aí a gente já cria uma resistência, resistência. Se já chega o paciente, tipo, nossa, isso é difícil, você fala, meu Deus, deixa eu ter a minha própria percepção. Porque senão, tadinha da paciente, ela já vai chegar ali... Você já vai estar assim. Não queremos conversar, né? Deita aí, vamos fazer esse botox. Vou chegar perto, mas não vou encostar. E você tem alguma paciente, ou da residência, ou das monitorias, ou da sua prática clínica que te marcou? Paciente que me marcou tem essa, né, da negativa, que eu achei que foi um desafio. Teve uma paciente também muito legal que a gente teve na residência, que ela era muito engraçada. Então, quando a gente tava com as meninas das monitoras, e a gente ia fazer a aplicação, e as meninas tinham um jeitinho de conversar com a gente, né, pra ficar mais fácil da gente entender ali a aplicação. E tinha uma expressão que ficou muito famosa na minha residência, que é, faz no gordinho. Faz no gordinho? E aí, quando a gente... E aí, quando a gente tava aplicando, ela já chegava e ela mesma falava. Então, ela vinha na aplicação e no retorno ela falava, é no gordinho. É no gordinho. E as meninas da monitoria, elas sempre batiam na tecla com a gente. Conta os tracinhos direitinho, pra gente ter a quantidade certinha de unidade. Porque no início, como a gente não tem a mãozinha calibrada ainda, a gente vai e olha na seringa e ainda tem 5 unidades, já acabou a aplicação, né? E aí aí nas primeiras aplicações, a gente olhava assim, ainda tinha um pouquinho, aí essa paciente olhava, falava, não deixa restar nem um pingo, bota na nega, bota tudo na nega. Então, são esses pacientes que vão marcando a gente, né? Eu falo que cada paciente tem uma coisinha que agrega, uma coisinha que faz a gente pensar por um lado que a gente não pensava. E a gente vai caminhando e levando todo mundo. Que legal. Coração quentinho. Muito bem. E qual que é o procedimento que você mais gosta de fazer? Eu amo fazer boca. Boca? Amo fazer boca. É gostoso desenhadinho. Mas eu confesso que quando eu entrei, principalmente na residência, até quando eu fiz o start mesmo, eu falava, nossa, eu não quero mexer com pele, eu não gosto de gerenciamento de pele. Eu quero só preencher e fazer botox. Não quero mexer com pele. E aí, no decorrer da residência, eu já fui, mas é legal, né? É legal ver uma manchinha clareando, é legal ver uns porinhos fechando. Tem muita coisa envolvida, aí veio estética regenerativa também. E aí eu já fui me abrindo mais pra essa área, sabe? Então é uma coisa que antes era uma negativa minha, hoje não mais. Então isso foi acontecendo no decorrer da residência também. Eu ainda tenho um pezinho ali gosto, mas não amo gerenciamento, não. É muito lentinho. Acho que tem uma... A gente é meio ansiosa, né? Meio a gente fala, ansiosa. paciente tem que ser paciente, mas a gente também não é tão, às vezes. Não, e é isso, assim, o melasma, principalmente o melasma, eu acho que é um processo muito moroso ali da gente conseguir... Exato. Pensar, assim, né? E esperar. Acho que é realmente o esperar ali. Tá, e agora me conta. Como que você lida com Instagram, posicionamento? Qual que é a sua estratégia disso? Hoje,
eu acho que talvez seja o meu maior entrave, assim, essa questão de posicionamento no Instagram. Porque eu sou um pouquinho tímida pra rede social, sabe? Então, assim, eu posto mais fotos do dia a dia, de antes e depois, de consultório, de caixa de preenchedor, de botox, mas eu não posto tanto o meu rosto, sabe? Eu não apareço tanto pra falar. E eu sinto que falta isso, que os pacientes gostam de me ver lá, gostam que eu fale, que eu explique alguma coisa, sabe? Então, eu acho que hoje talvez seja o meu maior entrave isso. Estou trabalhando para melhorar. Isso, com certeza. Mas acho que faz parte do processo também, né, Faz Lu? parte do processo. No início a gente fica mais travadinho mesmo, mas depois as coisas vão fluindo. Sabe o que eu sinto? Que a pessoa, quando ela começa e aí ela quer falar alguma coisa no Instagram, ela sempre sente que ela não pode falar aquilo porque aquilo ela não foi dela, ela aprendeu com alguém. E que aí como se ela estivesse copiando, né? Como se ela estivesse sempre copiando. Então, por exemplo, sei lá, eu te ensinei a diferença de um preenchedor para um botox, uma coisa simples. Às vezes, na hora que você vai falar, você fala, mas isso aí eu tô copiando a Luísa. Isso. Porque foi ela. E, na verdade, esse conhecimento é seu, né? Você tem autoridade para poder falar. Eu fiz o post do protetor solar, eu tive pessoas, a minha prima mesmo, eu tenho uma prima que ela é farmacêutica, ela começou a me mandar, não, porque aqui nisso você tá errado. Eu falei, cara, é a minha forma de ver. E eu vou falar a minha forma, né? E tudo bem que a pessoa talvez não concorde. Eu aprendi isso de protetor solar com uma outra farmacêutica, que foi minha professora, só que o conhecimento ele passa a ser seu. Porque você que estava lá, pronta para aprender, apta para aprender, você pagou para aprender, então o conhecimento você comprou por ele. Eu acho que principalmente os professores, eles precisam também ter muito isso na cabeça. Sim. Você vendeu o seu conhecimento ali para o aluno, essa é a troca financeira que se faz, passou pelo seu crivo de toda a sua bagagem, de tudo que você tem da sua vida, e aí você vai colocar da forma que faz sentido para você. Claro que existem conteúdos que são plágio, assim, descarado. Eu já tive print do meu Instagram e repost do post, como se fosse da pessoa. Aí não, aí é feio, né, cara? Aí tá errado, mas você a ideia falar, central, né? E você fazer do seu jeito, da sua forma, tá tudo bem. E mesmo que tenha sido o que eu falei ali, é seu conhecimento, você aprendeu e é a sua hora. E a gente precisa ir fazendo. Porque quando a gente faz, parece que vai fluindo melhor. Quando a gente não... E eu vejo isso mesmo, por exemplo, semana passada eu fiquei toda off do Instagram. Na hora de voltar, você fala assim, vou falar o quê? Ai, não tem nada pra falar. Vida normal, eu não tô fazendo nada demais, não. Eu tô trabalhando aqui, todo dia eu trabalho é assim mesmo. E tem alguma coisa pra gente trazer, né? Tem alguma coisa de interessante pra poder contar e tudo mais. E eu lembro que você mesmo que falou com a gente em uma das aulas, acho que foi na residência mesmo, que no seu início você gravava vídeo, postava e você não podia ouvir sua voz. Eu falei, gente, assistir perto muito de real. mim. Eu odeio que assistam meus vídeos perto de mim também. Meu namorado coloca e eu falo, não, tira, eu vou excluir. É bem isso. Eu acho que tanto não ver, não assistir. E a voz também. E não se ouvir. Porque se a gente fica olhando muito, você olha e fala, cara, mas aí eu não falei certo, igual as meninas estavam falando. No post que você fez do protetor solar, tem uma hora que você se perde olhando o pelo do cachorro que tá na sua calça. Então, se eu parasse, eu ia falar, ai, droga. E era um post que ficou gigantesco. Eu não ia gravar tudo de novo. Eu não, sabe? Nossa, eu ia falar, que preguiça, eu não vou fazer isso. E aí, depois você vai aprimorando. Com certeza. Né? Você vai melhorando, você vai tendo mais o seu jeito de fazer as coisas, que é muito importante para gerar identificação e ter constância. É legal, mas realmente é um processo, só que a gente tem que ir se forçando. E a gente fica muito preocupado com crítica, né? Então, se a gente faz um post, aí você vê que tá tendo compartilhamento. Você não pensa que as pessoas estão compartilhando porque tá legal, porque gostaram. Você pensa, estão me criticando. Vou virar um meme. Vai acontecer alguma coisa. E é isso. Que a primeira coisa que vem na sua cabeça é isso.
Eu não sou muito de olhar nada dessas coisas, assim. O post mesmo em si dá pra ver embaixo, mas tipo, de stories, essas coisas... Você nem olha. Eu não olho, eu não fico olhando. Eu, às vezes, olho quando eu quero ver métrica. Tipo, isso aqui, igual, por exemplo, esse post do protetor solar, foram 6 posts de, tipo, 1 minuto. Isso, aí eu olho essa métrica de retenção. Mas o que as pessoas fizeram com aquilo ali, eu não olho muito, não. Tipo, quem viu, quem visualizou, eu não abro pra ver quem viu meu post. Eu tenho um pouco de preguiça, mas é por preguiça, assim, sabe? Não é nem tanto por falta de curiosidade, assim, é de preguiça mesmo. E me conta, dentro disso tudo, assim, dentro dessa sua história, o que você olha pra trás e sente muito orgulho de ter feito, assim? Que conquistas você tem muito orgulho? Conquistas minhas? Ou coisas da sua trajetória, o que você sente orgulho na sua trajetória? Nossa, eu tenho muito orgulho de mim, de ter conseguido sair da minha casa, da casa dos meus pais, no caso. Porque foi muito difícil, muito difícil. Tanto que quando eu saí da casa dos meus pais, eu não saí por livre, espontânea vontade. Foi por livre, espontânea pressão de Dona Simone, né? Gente, Simone, põe pra frente mesmo, né? Pra frente. Vai trabalhar, vai sair de casa. E aí, eu tava na minha melhor zona de conforto na minha casa. Eu estava numa escola particular. E aí, com 14 anos, 15 anos, a gente tá naquela fase que a gente começa a ficar assim, né? Saiu de casa com 14 anos? 15 anos. Ai, meu Deus. Gente, Simone, você realmente pega pesado. Mas, e aí ela me falou que queria que eu fizesse a prova em Ouro Preto, pra passar no Cefet de Ouro Preto. E eu falei, não vou mesmo, não vou estudar lá, quero ficar aqui, já tenho meus amigos, quero ficar aqui. E ela falou assim, você vai fazer a prova sim. Eu falei, tá bom, então vou, porque a prova dependia de mim, né? Aí eu falei, então tá nas minhas mãos, vou dar o meu mínimo nessa prova. Vou ser péssima. Não vou passar, e tá tudo bem não passar, porque eu não quero passar. E aí fui. Mas tem um negócio que o ser humano tem, que é um negócio de desafio, né? Então, no dia da prova, que eu peguei a prova, eu falei, já vou ter que ficar aqui no mínimo 2 horas de relógio, que é o tempo mínimo pra eu conseguir entregar essa prova. Não tô fazendo nada mesmo, vou fazer as coisas que eu sei. E fui fazendo. Nisso eu fiquei lá até o final do tempo mesmo, né? Entreguei a prova, mas se envolveu no negócio. Era um desafio pra mim. Esqueceu que não queria passar. Esqueci que não queria passar, era um desafio. E aí, tudo bem. Entreguei, tá tudo certo, já tava confiante. Falei, ai, amigos, tô voltando pra escola. Relaxa. Super feliz, deu tudo certo. E aí, passou um tempo, eu lembro que eu tava conversando, eu acho que nessa época era MSN, alguma coisa assim. Eu tava conversando com os amigos da escola. E aí, eles falaram, nossa, Kira, você vai abandonar a gente. Aí, eu fiquei tipo assim, como assim abandonar a gente? É que saiu chamada lá do Cefet. Você viu que você passou? Eu falei, o quê? Não conta pra minha mãe. De forma nenhuma. E o pior é que antes disso foi num dia à tarde. Então, na parte da manhã, minha mãe, ela tinha me xingado horrores. Que eu estressei ela e ela tinha me xingado horrores. E uma das salas dela foi, nem na prova você passou. Aí eu levei aquilo pro coração, né? Eu falei, não, tá bom, joga na cara mesmo, né? Tudo bem. Aí saiu o resultado à tarde. Aí eu fui lá na minha mãe, né? Com o computadorzinho. Mãe, passei, tá? Você falou que eu não tinha essa capacidade? Passei. E tô vindo te falar que eu não vou. Só passei pra te mostrar que eu ia passar, mas eu não vou. Aí ela olhou pra minha cara novamente. Não. E falou, que ótimo, minha filha, mas você vai sim. E aí, depois disso, né? Foi um surto, desespero lá em casa, meu pai falando que não queria que eu fosse, eu falando que não fosse, no fim, a opinião que prevalecia é da minha mãe mesmo. Simone mostrou quem manda, Dona no Simone final. Manda. Ela falou, vocês podem falar o que vocês quiserem, ela vai. E ainda me deu a opção, ou você faz a sua mala, ou eu mesma faço. E aí ela fez. Ela jogou todas as minhas roupas lá e fui pro Ouro Preto. E aí, no dia que ela me levou em Ouro Preto, a minha mãe trabalhava de turno, né? Então, ela me levou, me deixou e ela não podia ficar comigo. E ela voltou. Nossa, e eu era, assim, filha única. Então, tudo que eu precisava era minha mãe. E aí, eu me deparei com uma escola que eu tinha que ficar o dia inteiro. Eu não conhecia ninguém, eu tinha que morar com os outros. Eu tinha que fazer minha comida, eu tinha que lavar minha roupa. Eu tinha que literalmente viver. Aí, eu falei, tá, e agora? Nossa, aí os primeiros meses foi horrível.
horroroso. Eu, assim, sofri demais. E eu jurava que a minha mãe tinha me tirado de casa. Eu jurava que ela não queria morar comigo, foi por isso que ela fez isso tudo. Aí eu fiquei uma época bem chateada com ela. Depois eu até pedi desculpa pra ela. Que depois valeu muito a pena. Tadinha. Mas aí depois eu aprendi a virar sozinha, né? Eu fiquei os 3 anos lá, foram quase 4 porque teve greve. E aí formei o ensino médio em Ouro Preto. E aí eu voltei pra Catas Altas, depois de 3, quase 4 anos. E aí na hora que eu cheguei em Catas Altas, na casa dos meus pais, depois que a gente sai da casa dos pais é difícil voltar. É. Então eu fiquei lá 1 mês, 2 meses e eu já tava ficando meio incomodada. Falei, mãe, eu vou sair de casa de novo. Aí ela já ficou assim, aí agora ela já não queria nem tanto, né? Não, mas ela queria, mas não queria nem tanto. Ela tá assim, mas já. Falei, não, mãe, já. E ela falou assim, você vai voltar para Ouro Preto? Aí eu falei, acho que eu quero ir pra Belo Horizonte. Aí ela tá assim, mãe, queria Belo Horizonte? Eu falei, mãe, acho que eu quero fazer minha faculdade no FMG, porque eu sempre queria fazer federal. Então eu ficava entre o FOP e o FMG, né? E aí, todo mundo fala que Ouro Preto a gente tem um prazo de validade. E aí eu sentia que meu prazo lá já foi. E aí Ouro Preto, tudo que tinha pra acontecer em Ouro Preto aconteceu. Eu já queria ir pra outra cidade. Então eu falei, quero ir pra Belo Horizonte. E aí a gente veio na cara e na coragem. Minha mãe, ela é uma pessoa que ela é muito assim... quando eu falo de mulher forte, eu lembro muito da minha mãe. Porque minha mãe, ela vai contra todas as métricas possíveis. Se o mundo tá falando não, ela fala sim. E aí ela vai. Então ela me trouxe pra Belo Horizonte, me matriculou. Aí ela veio com você? Veio no dia só me trazer. Tá. Porque eu falei que eu queria fazer cursinho pra passar na federal. Aí ela veio comigo, me matriculou. E aí depois que ela me matriculou, a gente foi almoçar. No almoço ela falou assim, Kyria, mas eu te matriculei. Você não tem nenhum de morar, minha filha, você vai estudar como? Aí eu falei, é verdade, mãe. E agora? Mas já era pra ficar. E aí, você ficou aonde? A gente saiu na rua procurando lugar pra ficar. Gente! Minha filha, aí eu morei em vários lugares, com várias pessoas. Já tinha morado em Ouro Preto, então eu já tava meio acostumada, né? E aí foi isso. E depois disso eu passei, aí veio a pandemia. E aí, eu não podia ficar esperando o FMG, que o FMG fechou na pandemia, né? Eu não podia ficar esperando. Então, assim, eu sabia que meus pais me ajudavam, me davam esse apoio, mas que eu não podia ficar assim, a Deus dará, né? Porque eu tinha um tempinho ali pra ajudar meus pais também. E aí, eu falei, não, então vou fazer o seguinte, vou tentar particular com bolsa, né, do Enem. E aí, eu comecei a fazer biomedicina na Uni. Só que eu não gostava da faculdade, eu não gostava do bairro, eu não gostava de nada. Eu queria fazer minha faculdade na Federal. Aí tudo bem. Fiquei lá 2 semestres. No meio do segundo, foi no finalzinho do ano, a UFMG começou a chamar para fazer a faculdade no início remoto. Então, meus primeiros períodos na UFMG foi remoto por conta da pandemia. E aí eu passei. E você aproveitou a disciplina? Nenhuma. Você foi a biomedicina tudo quando o FMG me chamou, eu não olhei pra trás. Eu joguei tudo pra trás e falei, tô indo. Tá bom, obrigada. Tchau esse bairro, tchau tudo. Não quero. Ai, vamos aproveitar, vamos pegar documento. Não quero. Eu vou começar tudo de novo, tá tudo certo, tá tudo bem. E aí eu fui pra FMG e fiz tudo de novo. E o pior é que quando eu fazia cursinho, meu cursinho era no centro. E eu morava na Pampulha. Aí eu fui pro centro. Aí eu fui pra Uni. Aí eu mudei pro Buritis. Aí depois do Buritis, eu comecei a estudar na Pampulha de novo. Aí eu tive que voltar pra Pampulha de novo. Aí você voltou pra Pampulha. Graças a Deus, porque eu gosto de morar. Você gosta da Pampulha. Eu gosto de morar aqui. E aí entrei no UFMG. E aí na UFMG, quando eu fui fazer biomedicina, eu já sabia que eu queria estética. Então tinham coisas lá, pelo menos... Ainda mais no UFMG, que a faculdade é mais voltada para pesquisa, mas por esse lado não ia tanto pro lado que eu queria. Eu já sabia, eu já tinha essa noção, até porque eu já conversei com muita gente que já tinha feito o curso e etc. E aí, quando eu comecei a faculdade, o que eu fiz? Eu adiantei as disciplinas no sentido de... o ciclo básico do curso, ele batia muito com o ciclo básico de farmácia, tanto que o nosso colegiado, o nosso prédio é junto. Então, eu fazia o básico com a farmácia de manhã e à noite fazia os específicos de biomedicina. Você conseguiu fazer muito simultâneo. Isso. E aí, eu consegui formar antes do prazo, né? Legal. Que eu já queria fazer isso. E ainda deixei o último ano, que eu falei, não, o último ano eu preciso para virar a minha carreira para a área que eu quero, que foi para estética. Então, foi quando eu fui para o instituto, foi quando eu entrei no estágio, foi quando eu escrevi o TCC também na área.
Entendi. E aí Gente, foi toda esse tanto de planejada. Muito bem. Mais ou menos, né? Dona Simone dá uma empurrada, mas importante, Uhum. boa. E filha única ainda, Simone, filha corajosa. única. Ela e sofreu, agora, tadinha. pra gente finalizar, deixa um conselho pra quem tá pensando em entrar na área da estética. Gente, meu conselho pra quem tá pensando em entrar na área da estética né, vendo toda a minha trajetória, é não desistir no primeiro impasse que acontecer, no primeira negativa, no primeiro problema que você tem. Não desiste, tenta mais uma vez, tenta de novo. Eu falo que às vezes as coisas não dão certo, porque não é o tempo de dar certo, mas que depois vai dar certo, né, Lu? Quando é pra ser, as coisas vão fluindo mesmo. E se cerquem de pessoas que realmente vão agregar pra vocês. Porque na área da estética tem muita gente legal, tem muita gente boa, muita gente que a gente admira o profissionalismo e o trabalho. Mas quando a gente cerca de pessoas que a gente admira o profissional, é diferente, o pessoal é diferente, sabe? As coisas fluem mais, fica um ambiente gostoso, né? De trabalhar. E eu falo isso muito porque eu tenho isso no instituto. Então lá a gente não tem esse negócio de, é concorrente. Não, lá a gente se ajuda. E a gente vê que é um clima do instituto, porque os alunos da residência, como eles ficam muito mais tempo lá no instituto, no finalzinho eles já estão bem assim também. Já um ajudando o isso, outro. assim, vamos fazer um procedimento, todo mundo quer fazer, mas aí eles já conseguem olhar para fulano e falar, mas ele não fez esse procedimento hoje ainda, vamos deixar ele? Então isso é uma coisa que é do instituto mesmo. E eu admiro muito também a Lu, né, que tá aqui comigo hoje, porque ela é uma pessoa, assim, que eu até mandei pra ela no Instagram esse post, que ela passou pelo processo e ela chegou lá. Só que ela não só chegou lá, porque chegar lá a gente tem muitos profissionais que chegaram, mas ela olha pra trás e estende a mão, sabe? Então eu acho que isso é o diferencial mesmo na nossa área. Eu acho que isso é o que dá honra da nossa profissão. Então o meu conselho pra quem tá começando é isso: se cerquem de pessoas boas, pessoas que vão agregar vocês, pessoas boas tanto profissional quanto pessoal, e não desistam. Na primeira. Amei! Eu que amei estar aqui. Super nervosa, uma borboletária na barriga, mas tudo Ela tava bem. ligando assim, falou, tô muito nervosa. Eu falei, que isso, gente? Tá ótimo, agora você vai ter vários cortes pro Instagram. Amei! Tá ótimo. Se eu tinha dificuldade, já quebrou acabou, aqui. foi quebrado, acabou. Bom, obrigada. Obrigada, foi um Lu, eu que prazer ter agradeço você aqui. pela oportunidade, pelas todas as portas que você abre pra mim. E muito obrigada. Mesmo. Muito obrigada. Esse foi o nosso penúltimo episódio, mas ainda tem mais um vindo por aí. E eu vejo você no próximo. Tchauzinho, pessoal.